Com muita alegria e muita gratidão a Deus, cumprimentamos nossos amados irmãos e nossos amigos com a paz gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos iniciando a gravação da lição 4 da revista de jovens, editada pela CPAD, nesse primeiro trimestre do ano de 2022. Os jovens estão estudando, pela revista da CPAD, Jesus, o Filho de Deus, os sinais e ensinos de Cristo no Evangelho de João. Então, estamos estudando o Evangelho de João. E estamos estudando hoje a nossa quarta lição, cujo assunto é: você precisa nascer de novo. Vamos ler o texto sagrado em que se baseia a nossa lição de hoje. Está no Evangelho segundo João, capítulo 3, versículos 1 a 7. Leiamos esse texto sagrado, então. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhe de ter dito: necessário vos é nascer de novo. Nesse texto está uma doutrina fundamental do cristianismo. Jesus, o Filho de Deus, conversando com um ilustre fariseu por nome Nicodemos. Nicodemos significa vitorioso entre o povo. Ele era príncipe dos judeus e era um homem respeitável na sociedade judaica. Pela forma como ele iniciou o seu diálogo com Jesus, percebe-se que ele veio representando a classe dos fariseus. Quem eram os fariseus? Fariseus era uma seita que foi fundada no período interbíblico, quando os judeus sofriam cruel perseguição por Antíoco Epifânio, que queria extinguir qualquer tipo de religião no mundo e implantar como religião mundial a religião sua, a religião do povo, do seu governo. Por sinal que ele profanou o templo dos judeus, consagrando ou sacrificando uma porca no altar
altar e colocou dentro do templo a imagem do deus grego e proibiu os judeus de ter em casa o livro da lei ou as escrituras sagradas, proibiu os pais de circuncidarem seus filhos, queria extinguir completamente o judaísmo. E quando os judeus, apesar de terem tido uma revolta comandada por Judas Macabeu, mas a perseguição era cruel, então os judeus fundaram, nessa ocasião, duas seitas que se tornaram importantes em Israel: a seita dos fariseus e a seita dos saduceus. Os fariseus, essa seita era aceita por uma faixa de judeu mais humilde, mais simples. Entre eles se formaram a seita dos fariseus. Fariseus quer dizer separado, santo. Então, o objetivo dessa seita dos fariseus era observar rigorosamente a lei de Moisés, cumprindo meticulosamente todos os mandamentos. E, paralela com os fariseus, uma ala de judeus, considerado a elite judaica, fundaram a seita dos saduceus. Os fariseus acreditavam em anjo, em espírito, em ressurreição. Os saduceus não acreditavam nem em anjo, nem em espírito, e nem em ressurreição. Parece que eram os testemunhos de Jeová da época. E nos dias de Jesus, esta seita era fortíssima. E, desviando-se do objetivo de serem meticulosamente obedientes à lei, os fariseus tornaram-se pessoas orgulhosas, hipócritas, santos por fora, mas por dentro não tinha nada de santidade. Nossos amados ouvintes podem ler o capítulo 23 do Evangelho de Mateus e vão encontrar Jesus fazendo séria advertência contra esta seita, chamando os fariseus de sepulcros caiados, por fora muito bonito, mas por dentro era somente podridão. Mas entre eles havia alguns homens tementes, sinceros, e parece que entre eles se destacou Nicodemos. Pelo que lemos, era um homem respeitado na sociedade israelita, e ele procurou Jesus de noite. O evangelista fez questão de registrar que Nicodemos procurou Jesus à noite. Muito se tem discutido esse fato dele ter ido à noite falar com Jesus. Alguns dizem que ele não queria se expor ao público, foi numa hora mais discreta, considerando a sua posição social, mas aí são apenas conjecturas. O que me parece mais razoável, ele procurou uma hora em que Jesus estivesse mais tranquilo, menos cercado pela multidão,
porque durante o dia a multidão apertava Jesus onde quer que ele fosse. E certamente Nicodemos procurou, então, o momento em que Jesus estivesse mais só, para poder ter um diálogo mais aberto e mais franco. E pela forma que ele se dirige ao Senhor, percebe-se que ele veio representando os fariseus, porque ele empregou o verbo no plural e não no singular. O que chamou a atenção na pessoa de Jesus, entre os fariseus, eram os sinais que Jesus realizava. E, ao mesmo tempo, admirável sabedoria que nele se percebia. Vejamos que Nicodemos logo reconheceu. Nós sabemos que és mestre vindo de Deus. Por que sabemos que és mestre vindo de Deus? Porque ninguém faz os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então, os sinais realizados pelo Senhor Jesus deu uma demonstração clara da sua origem divina. Mas em algumas coisas Jesus contradizia os fariseus e lhes causava aquilo uma certa estranheza. E Nicodemos foi a Jesus de uma forma respeitosa, amável. E a resposta de Jesus, à primeira vista, parece uma resposta seca, dura, mas na realidade não é. Jesus falou exatamente aquilo que Nicodemos precisava ouvir. Porque com o elogio que Jesus recebeu de um homem tão ilustre, talvez ele esperasse que Jesus fizesse uma leve curvatura. Muito obrigado, Nicodemos, você realmente é um fariseu inteligente. Continue assim. Talvez fosse o diálogo nesses termos. Mas Jesus foi bem diferente. Jesus disse, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O judeu esperava o reino de Deus. Mas Jesus logo lhe disse que a religiosidade não dava ao homem condição de participar do reino de Deus. Para que o homem participasse do reino de Deus, era indispensável o novo nascimento. E a pergunta, ou a resposta de Nicodemos, ele ficou meio que embaraçado e logo expôs a sua dúvida. Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode entrar no ventre de sua mãe e nascer de novo? Talvez Nicodemos já pensou em reencarnação. O judeu acreditava em reencarnação. Tinha uma aula de judeu que sim. Veja aquele cego do capítulo 9 de João e a pergunta dos discípulos. Quem pecou para que se nascesse cego? Ele ou seus pais? Como que um homem podia pecar antes de nascer? Então, era uma prova que eles acreditavam numa reencarnação. Mas Jesus logo desmanchou essa crença. Jesus respondeu, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Se trata de um nascimento carnal, pode nascer 50 ou 100 vezes, não deixa de ser carne.
Jesus apelava para o nascimento do Espírito. E o verso 7, ele diz, não te maravilhe de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Que doutrina é essa do novo nascimento? O que, na verdade, significa essa doutrina? Nascer de novo. Todo ser humano, a partir de Caim e Abel, nascem já com a natureza pecaminosa. Quando Adão e Eva pecaram, o vírus do pecado entrou no sangue, na natureza humana. E os pais, ao gerar um filho, transmite também a sua natureza já pecaminosa. Por isso, Davi, reconhecendo no Salmo 51, verso 5, ele confessa, eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Lá no livro de Gênesis, no capítulo 5, do versos 1 a 3, no livro de Gênesis, vamos ler o texto para que ele fique mais bem entendido. Gênesis, capítulo 3, aliás, perdão, Gênesis, capítulo 5, versículos 1 a 3. Está escrito, este é o livro da geração de Adão. No dia que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Macho e fêmea os criou, e os abençoou, e chamou seu nome Adão, no dia em que foram criados. E Adão viveu 130 anos, gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou seu nome Sete. Nesse texto fica muito claro, Deus criou Adão e Eva à sua imagem, à sua semelhança. Mas agora Adão gerou o seu terceiro filho. Já não diz o texto que Sete foi gerado à imagem e semelhança de Deus, mas a imagem e semelhança de seu pai Adão, do Adão caído, do Adão no pecado. E todo ser humano, ao ser gerado no ventre materno, ele já é contaminado por uma semente pecaminosa. E o ser humano nasce e essa natureza pecaminosa vai se manifestar na pessoa. Não quer dizer que uma criança que morre na inocência se perca pelo fato de ter a natureza pecaminosa. Enquanto a criança não tem pleno controle das suas emoções, não age com consciência, ela está na dispensação da inocência. A partir do momento que ela começa a ter compreensão e agir e atuar conscientemente, passa a ser responsável por suas ações, suas atitudes. É por isso que Jesus exige um novo nascimento. Lá na primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 23, temos uma importante palavra dita pelo apóstolo Pedro. Primeira epístola de Pedro,
capítulo 1, versículo 23. Está escrito assim: sendo de novo gerados, não da semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Veja que o apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, toca no mesmo assunto. De novo gerado, não da semente corruptível, mas pela incorruptível. A palavra de Deus é semente. Semente santa, que gera pessoas para Deus. Então, quando uma criança é formada no ventre materno, ele nasce com as características dos seus genitores. Isso tanto no gênero humano, no gênero animal e até mesmo no gênero da hortaliça, da erva, das flores. Quando até as flores se reproduzem por relações sexuais, né? Tem a parte chamada androceio e o gineceu. E a flor produz uma semente chamada grão de pólen. E esse grão de pólen é transferido do androceu para o gineceu, ou pelo vento, ou pelo bem-te-vi, ou pela abelha. E o androceu, ao receber essa semente, se fecha e cria uma outra flor da mesma cor, do mesmo perfume, exatamente igual à sua genitora. E quando o pecador é gerado pela palavra de Deus, como diz Paulo em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, é uma nova criatura. Agora, a natureza santa de Deus é que está nessa nova criatura, porque ele foi nascido de novo, gerado pela palavra de Deus. Daí a necessidade do novo nascimento. Então, Jesus deixou claro para Nicodemos a sua religiosidade, sua posição social, até suas boas obras, não garantia a sua salvação. O reino de Deus é para as pessoas que são geradas por Deus, que têm que tenham em si a mente de Cristo e possam frutificar para Deus. Veja que doutrina maravilhosa e necessária Jesus ensinou para Nicodemos. Depois o Evangelho fala algo sobre Nicodemos. Ele se tornou um discípulo, ele não saiu do farisaísmo, continuou membro da seita dos fariseus, mas tornou-se um seguidor oculto de Jesus. E lá no capítulo 7 de João, quando Jesus discursava no último dia da festa, os fariseus mandaram os servidores, os submissos à autoridade dos fariseus, para prenderem Jesus. E, quando chegaram, Jesus discursava. E eles esperaram Jesus terminar o discurso e tranquilizar o ambiente
para efetuar a prisão. Mas a mensagem de Jesus desarmou aqueles homens. Voltaram de mãos vazias. E os fariseus disseram, por que não trouxeram o homem? Disseram, porque nunca homem algum falou como este homem. E logo os fariseus tentaram acusar Jesus e reprovar, mas Nicodemos tomou a defesa, dizendo, a nossa lei condena alguém antes de ouvi-lo? Então ele já fez, mesmo se colocando sozinho contra todos os demais fariseus do conselho, ele teve a coragem de defender Jesus. E quando José de Arimateia tirou Jesus da cruz, envolveu no seu lençol, Nicodemos estava presente e auxiliou José de Arimateia no traslado do corpo do Senhor Jesus. Então ele se tornou um discípulo, aquele sermão, aquela palestra de Jesus, trouxe Nicodemos ao conhecimento de Deus. Essa é a doutrina fundamental do cristianismo. O homem natural, o homem que ainda vive na natureza pecaminosa, ele pode ter excelentes qualidades humanas, mas não está apto para entrar no reino de Deus. Porque a natureza é diferente, não se adapta, não dá certo. Daí a necessidade do novo nascimento. Graças a Deus que ainda está acontecendo de muitas pessoas nascerem de novo. Quero aproveitar aqui o ensejo e tirar a dúvida de alguns crentes, alguns irmãos, que acreditam que o novo nascimento se caracteriza pelo batismo nas águas. O batismo nas águas não é o novo nascimento. O batismo nas águas simboliza uma tomada de posição do convertido, que ele está agora dando um testemunho perante Deus, perante os anjos de Deus, perante o mundo, perante Satanás e suas hostes, que ele está renunciando o mundo para agora viver para Deus. Mas quando isso acontece, ele já passou pelo processo do novo nascimento. Já é uma nova criatura. Já está em condição de entrar no reino de Deus. E para que nós fechemos com chave de ouro, a natureza do reino de Deus é uma natureza de caráter espiritual. O homem natural tem natureza humana, carnal, pecaminosa. Então não dá certo, ele não se adapta ao reino de Deus, porque a natureza é outra. Mas quando ele passa pelo processo do novo nascimento, a natureza santa de Jesus está nele. Agora é bom nos lembrarmos de um detalhe. A natureza adâmica não morre no momento que um pecador passa pelo processo do novo nascimento. A natureza velha, pecaminosa, fica crucificada com Cristo, mas não morre. Nós só nos livraremos dela completamente quando formos arrebatados, quando nossos corpos forem glorificados. Então, aí sim, aí viveremos na natureza, na nova natureza.
somente a natureza de Deus. Para se ter uma melhor compreensão do assunto, eu aconselho nossos amados irmãos, professores que estarão dando aula, e mesmo os jovens que estarão sentados para aprenderem, a leitura dos capítulos 7 e 8 da Epístola aos Romanos. No capítulo 7, o apóstolo Paulo mostra o ser humano sujeito à natureza pecaminosa, a tal ponto que parece que ele sente um desespero. E ele chega a clamar: miserável homem que sou eu, quem me livrará do corpo desta morte? Então ele descreve a condição horrível do homem sob o domínio do pecado. Mas quando ele nasce de novo e que a velha natureza é crucificada com Cristo, agora ele diz no capítulo 8 de Romanos, portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então está bem claro essa metamorfose, essa transformação que o ser humano precisa passar para agora participar do reino de Deus. Todo professor incentive seus alunos a observarem se já passaram pelo processo do novo nascimento. Não é o bastante ser religioso, não é o bastante professar sou da igreja A ou B, se não passar pelo processo do novo nascimento. Mas abre o coração para Cristo, aceite no coração a palavra de Deus. O Espírito Santo aplica essa semente sublime no coração, o pecador permanecendo na velha natureza. Ele é uma criatura de Deus, não um criador. Não um filho, ele é uma criatura simplesmente. Mas quando ele é gerado pela palavra de Deus, cuja palavra lhe é aplicada pelo Espírito Santo, aí ele torna-se um filho de Deus, porque ele foi gerado pela palavra de Deus. E como filho, ele é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Que Deus nos abençoe, meus prezados, em nome do Senhor Jesus. Amém.